chegando. Agora que chegou todo mundo. Antes de começar a mostrar lá a apostila, eu quero que vocês anotem, por favor, quais são as matérias. Então, anotem, por favor. Primeira coisa, o teste de geografia vai ser dia 26, segunda-feira. Professor, Essa prometeu. agora? É, Ei, Teste de geografia vai ser que dia? Que dia? segunda-feira, dia 26. Calma aí, cadê Ah, minha... não. calma aí, professor, deixa eu anotar aqui. Cadê minha Pô, caneta? teste logo na época da minha viagem. Tá de sacanagem, não é possível. Vai ser a Sumiu semana minha toda. caneta. Nossa. Pô, dá até vontade de chorar aqui agora. Da segunda, mas você pode fazer a segunda chamada. Eu vou viajar pra Santa Catarina quinta-feira. Ah, não, então Pro é Beto quinta. Carreiro? Vai pro Beto Vou Carreiro? mesmo? Lá é maneiro pra caramba. É Jonathan, maneiro. você pode estudar lá e Fazer Meu online. Deus. você pode estudar e fazer. Ah, aí eu vou pra me divertir, vou ficar Eu estudando. viajei grandão de ter ido quando... Você deu azar de ir, Pessoal, não vai ter teste. Eu olha viajei só. porque eu... Mas eu não Vamos lá. sabia. Pessoal, então olha só. Dia 26, teste de geografia. As páginas são da apostila 2. Da apostila 2 vai da página 51 até a página 58. Apostila 2 disso. Isso, Tem apostila 3 também? tem. Apostila 2, o que passa? Não. Da apostila 2... Peraí, João. Da apostila 2 vai da página 51 até 58. Tururu. E da apostila 3 vai da página 3 até a página 7. Tá maluco? Eu preciso de pouco ponto pra passar. Não, eu Muita preciso de coisa. pouco. Preciso de 6 ou 7, eu não sei. Então, Deixa eu ver quanto. agora, todo mundo já anotou? Qual vai ser o É, a apostila 3 é... A apostila É, 3 três. vai da página 3 até a página 7. Pronto. 3, Ou- 7. Então agora eu vou começar a comentar com vocês. Aí, ó. Vou começar a comentar Professor, com hoje tem aula vocês. de história também? Tem. Ah, 10 e 20. Bom, o que eu vou cobrar? Então, a parte da apostila 2 que eu falei com vocês, a primeira coisa, lembrando que isso daqui é só um lembrete, tá? Porque vocês já tiveram essa matéria. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber para o teste de geografia é o que são essas matrizes de transporte. A matriz de transporte, pessoal, é todo meio que envolve aquelas formas de transporte. Por exemplo, essas formas de transporte, essa matriz, ela é chamada de modal. Tá vendo aqui, ó? Modais. Ou seja, Pode marcar na apostila? pode. Cada modal tem uma característica. Então, por exemplo, o modal terrestre são todos os transportes terrestres, através de rodovias e ferrovias. O modal aéreo é através de qualquer elemento que voe. No caso, para a gente, avião e helicóptero. No caso do modal hidroviário, é o modal de barcos e navios. Pode ser tanto marítimo, como também de rios, tá? Então, inclui rio também. E tem o modal de dutos e tubulações, porque tem o gasoduto, tem o oleoduto. Tanto é que na aula com vocês, quando eu comentei sobre isso, eu falei do GNV que chega em Barra do Piraí, que o pessoal abastece o carro. O GNV, ele chega através da tubulação. Ele vem lá do Rio de Janeiro, subindo a serra todinha através das tubulações, dos dutos. Onde que eu marco? Ok, isso tudo eu já expliquei para vocês. Eu só estou relembrando, tá? Mas a gente pode marcar, tipo assim, matriz de transporte? Pode. Se você quiser marcar, eu falei sobre isso aqui agora. Aí, dando continuidade. É que eu tenho prova dele. Esses modais de transporte, cada um tem uma característica diferente, que eu vou explicar para vocês agora. Esses modais de transporte, pessoal,
O mais utilizado, presta bem atenção, hein? Não significa que é o melhor, mas o mais utilizado no Brasil é o modal terrestre rodoviário. Rodoviário. O modal terrestre rodoviário, ele é vamos dizer assim, o mais utilizado porque ele serve para curtas distâncias. E a gente faz de carro, de ônibus e de caminhão. É óbvio que quando a gente pensa em transportes mais longínquos, né, para mais longe, o certo é fazer ou de trem ou de barco, tá? Seria melhor para poder... Ué, Pedro entrou e caiu. E seria melhor para poder fazer esse transporte. Mas o nosso país, ele tem uma característica bem específica que grande parte da população prefere o transporte rodoviário. Então, ele é o mais utilizado. Aqui a gente não tem linha de trem. Temos poucas, né? Por exemplo, É. o Leandro, das poucas que nós temos no Brasil, o Leandro está do lado de uma. É, horrível. E mesmo Não assim, gosto dela. e mesmo assim não é uma linha de trem que passa trem de passageiros. É só trem de carga. Sim. A raiva. Beleza? De madrugada lá. Pam. É complicado. Eu só não vou desligar a câmera, senão eu durmo. Show. Vamos lá, continuando. O segundo transporte, a segunda matriz, terrestre, é a ferroviária. Como eu estava falando com vocês, a matriz ferroviária no nosso país ela não é muito grande, mas ela tem muito poder sobre a economia do país. Por quê? Os maiores escoamentos que saem do interior para a exportação saem por trem, tá bom? Chegando Tem alguma parte até... importante para marcar? Não, tudo isso eu já expliquei para vocês, tá? Só estou relembrando. Não, só quero saber para ver se você dá uma brecha para dar uma resposta. Ah, não, se tiver eu vou falar, pode ficar tranquilo. E por que o nome é modal, pessoal? O nome é modal ou intermodal porque, por exemplo, vamos supor que o João Otávio é um produtor de soja lá no centro-oeste brasileiro, lá no Mato Grosso. E como que ele faz para escoar essa produção da soja? Pelo barco. Ele coloca a soja através dos caminhões, ele leva até o trem, vamos dizer assim, até o trem. Ou seja, do caminhão, que é um modal terrestre, foi até o trem, que é um outro modal terrestre também. Do trem vai até o porto, lá no Pará. Sai lá do Mato Grosso, vai até o Pará, que tem um porto lá. Esse porto tem um navio gigantesco lá esperando a soja do João Otávio. Então, o João Otávio, o trem chega até lá e derrama essa soja dentro do navio. Ou seja, o João Otávio usou 3 modais diferentes de transporte. Vocês têm que lembrar disso, tá? Então, esses modais, o nome é modal por quê? Porque eles se interligam. Não tem como, por exemplo, essa produção de soja que eu falei do João Otávio sair de caminhão do Brasil até Portugal, por exemplo. Porque tem uma coisa pequenininha chamada Oceano Atlântico aí. Outra coisa. Pequeno, né? Pequeno. Então, sobre esses transportes terrestres, ficou faltando falar sobre os dutos. Os dutos estão aqui, ó. O que são esses dutos? São tubulações por onde o homem ele transporta alguns tipos de elementos, como combustíveis, como também pode ser bebida. Então, no caso de gasoduto, oleoduto, mineroduto e carboduto, são minerais, tá? No caso do gasoduto, é o gás. Do oleoduto, é o petróleo, tá? Como principal, mas também passa gasolina e álcool. O mineroduto, como o próprio nome já diz, passa minério. O carboduto, o carvão mineral. O único que não é utilizado para esse tipo de transporte
e é apenas para alimentos e bebidas, no caso só bebidas, é o poliduto, onde pode passar água, que é o que chega na nossa casa, poderia passar também cerveja e vinho, mas para a gente só chega água. Já pensou se abre a torneira de casa, sai cerveja ou vinho, ao invés de, Ô, ao eu invés não de ia. água? Eu ia falar, ô mãe, a cerveja. Tá saindo cerveja da torneira. Ia falir as cervejarias do país, né? Né? Vamos lá. O povo ia beber tanto. Pô, caramba. Então vamos lá. Mas ia tá tudo sujo, porque ia cair na caixa. Nossa. É E mesmo. aí ia vir com Você acha que o barro. povo ia É. beber? Imagina o cheiro da cerveja com barro que vem Nossa, com que terra. delícia. Nossa Senhora. Vamos lá. O transporte hidroviário também é modal. Esse transporte hidroviário, pessoal, ele pensando na natureza e pensando em transporte, ele é o melhor de todos, porque é o transporte que consegue levar mais peso de uma única vez. O problema é que nós não temos aqui no Brasil tantos rios para navegação. Então, isso daí acaba sendo um transporte que nós fazemos mais no litoral, ok? E aí vai de porto em porto no litoral, e esse transporte, quando vai de litoral, de porto em porto, é chamado de navegação de cabotagem. É quando sai do Rio de Janeiro, para no Espírito Santo, que para na Bahia, que para em Sergipe, que para em Maceió e assim sucessivamente. Tá bom? Essa é a navegação de cabotagem. Tá bom, tá. É sério, cabotagem. O O nome é transporte estranho. é estranho, né? O transporte aéreo, de todos, é o modal É mais o menos caro. utilizado. Ele é o mais caro e é o mais poluente também. Ele é o mais poluente porque ele é o que leva menos carga e é o que precisa de mais combustível. É meio que óbvio isso, né? Porque É. um bicho desse tamanho, para poder voar, precisa de muita força no motor, né? Então, automaticamente, ele é mais poluente. Ele só é, eu acho, o transporte aéreo. Deixa eu Oi? fazer uma pergunta. Você vai, vamos falar assim na prova. Você vai falar meio que, tipo assim, dar um exemplo. Que tipo de duto é utilizado para Não, não usar a vou fazer linha isso aérea? não. Não. Aí é maldade, né? Fazer você decorar que gasoduto só passa gás, que oleoduto passa petróleo. Aí não, tá? Fica tranquilo. Mas eu vou perguntar sobre. Então, Continua. você vai fazer, tem que decorar, né, professor? Não, você tem que entender. Se você só decorar essa parte, você não vai conseguir. Eu Ai, vou colocar professor. no contexto. Vamos lá. Do transporte aéreo, pessoal, o que é importante você saber é o que eu já falei, que ele só tem desvantagem em relação ao meio ambiente. E também é caro. A única vantagem do transporte aéreo é o tempo. Então, por exemplo, o João Otávio. O João Otávio vai lá para o Beto Carreiro. Se ele for de ônibus, ele vai demorar uma média aí de 10 horas. 14, 15 horas, porque o É até ônibus... onde o Beto Carreiro, professor? Oi? É lá em Santa Catarina? Rio Beto Grande do Carreiro? Sul? É. Não, Santa Catarina não é Rio Grande do Sul, não. É onde? Santa Catarina é outro estado. É O onde cara fica tá. isso? Santa Catarina Mas ele fica na região sul? fica na Sim. região sul, sim. Eu perguntei errado. Eu ia perguntar se ele ficava na região sul, só que eu falei outra Santa coisa. Catarina fica entre o Rio Grande do Sul, que é o último estado brasileiro, e o Paraná, que fica ali no meio. É onde Pô, tem... é longe pra caramba. É bem Lá, longe. lá deve ser frio, porra. Ano que vem eu não vou estar com vocês aqui Por quê? nessa escola, por causa que eu vou lá pra Minas Gerais. Vou comer muito pão de queijo. Você vai mesmo? Vou. Acha nióbio pra gente aí. Você vai para Minas? Eu vou pra Minas. Qual cidade? Araguari. Caramba, é norte, sul, é da onde de Minas?
Ah, subindo lá pra cima, são mais ou menos mais 6 horas de viagem, não sei. Caramba. Ela Vou procurar namora. onde é Araguari. Leandro vai comer pão de queijo pra caramba. Pior que a gente não vai poder nem se despedir, Ela né? namora comigo. Provavelmente não, né, professor? É, porque o prefeito já decretou, né? Mas vamos lá. Então, o Não vai transporte comer uma aéreo, biscoito, professor. falando do João Otávio, se o João Otávio for de um modal terrestre, ele vai Vou de demorar, avião. ele vai demorar umas 14, 15 horas. Olha, o Se cara ele for rico de vai de avião, avião. se ele for de avião, ele vai demorar no máximo 2 horas, 2 horas e meia. Ou seja, A gente vai sair daqui 10 e pouco, vai chegar no meio-dia. então, a única vantagem do transporte aéreo é o tempo. Você ganha tempo. Só que, pô, Você vai de não é avião, tanto. João Mais Otávio? rápido, né? Aham. Vai então, continuando. Agora eu vou falar com vocês sobre a comunicação. O que eu vou cobrar da comunicação na prova? Eu vou cobrar sobre a internet das coisas. Lembra que a gente tinha conversado? Sobre 5G. Então, o que é 5G, pessoal? Quando eu expliquei para vocês, a ideia do 5G é a melhora na qualidade da prestação de serviços de internet. Professor, eu não Professor, entendi nesse 5G. O que ele pode possibilitar? Isso que eu não entendi. O professor, que o 5, acontece? já chegou o 5G no Brasil, não já chegou? Então, isso está em discussão ainda. Eu vou explicar. Não, a Claro tinha feito um comercial lá. Então, mas deixa eu explicar. O que acontece? A ideia do 5G é fazer com que as coisas se tornem totalmente interligadas. Alguns exemplos disso já estão sendo dados na televisão. Por exemplo, o cara chegando em casa, está no táxi, lá no Uber, ele pelo telefone, ele liga o ar-condicionado para ele chegar em casa e estar bem fresquinho. Isso é a internet das coisas. A internet das coisas é através da internet você conseguir comandar tudo por um único aparelho celular. Então, será que já existe um aparelho que tem como, tipo, você chamar seu próprio carro? Tipo, você tem um carro, só que você não sabe dirigir. Aí tem um motorista que não existe no carro que vai te levar o carro para você. Já existe carro movido pela internet. Sim. Que isso? Só que ele ainda está em fase de teste. Deve ser caro também. Toda tecnologia nova é cara, né? Tá? Então, só lembrando, 5G é o aumento da velocidade e da qualidade da internet no nosso país. A internet das coisas vai utilizar essa qualidade da internet para poder interligar tudo. Televisão, geladeira, computador, ar-condicionado, até mesmo as cortinas das casas. Por exemplo, nos Estados Unidos já tem casa que ela é toda eletrônica. Então, você coloca lá para poder digitar no computador assim, abrir cortinas, aí a cortina abre. Você digita lá assim, ligar ar-condicionado abre. Micro-ondas, 2 minutos. Aí o micro-ondas funciona por 2 minutos. Ou seja, isso é a internet das coisas. É interligar todos os eletrodomésticos. Professor, também tem pela uma internet. geladeira. Tem uma geladeira que tem um tablet na porta que ela mostra o que tem na sua geladeira. Ô, E as professor, minhas Pra aqui que você isso? precisa comprar. Você tem que abrir. Fala, Leandro. são Doideira. 8 horas daqui até lá. Nossa. De carro, Todo né? mundo vai viajar, gente? 526 Leandro vai quilômetros. se mudar. Ah, Não, mas não vamos conta mudar, não. como Eu vou viagem. passar, eu Não, vou passar 5 dias lá só. mas conta como viagem. Todo mundo vai viajar, ué. Não, Pra viagem sempre. é quando você vai e volta. Ah, um dia o Leandro vai voltar pra cá. Não Eu sei. vou, não. Vai sim, você vai esquecer alguma coisa que você vai voltar. Você vai morar com Não, quem? maneiro que ele esquece o fone. Você vai morar com quem lá, Leandro? Com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu padrasto. Mas por que você vai morar lá? Exército. Ah, Exército? É. O que tem o exército? Meu padrasto é do exército. Eu queria ser também. Mas vamos lá, turma. Minha mãe quer que eu seja na Maria. Vocês estão vendo já essa segunda apostila?
Sim. Aham. Então agora eu vou falar com vocês o que eu vou cobrar dela. Da apostila 2 eu já comentei. Agora eu vou comentar com vocês o que eu vou cobrar dessa segunda apostila aqui. Olha só, sobre as regionalizações globais. Então, o que eu vou cobrar, pessoal? Presta atenção. Eu vou cobrar os critérios. Então, vocês vão ter que saber, por exemplo, que a divisão física, ela leva em consideração quais critérios. Tá certo? Então, a divisão física leva em relação, por exemplo, leva em consideração clima, relevo, hidrografia, vegetação, essas coisas. Vocês vão ter que lembrar disso. Outro que eu vou cobrar é da divisão histórico-geográfica. Como o próprio nome já diz, a divisão histórico-geográfica leva em consideração o quê? O histórico de ocupação daquela terra, como que foi a ocupação das primeiras civilizações, tá? Na terceira, pessoal, o terceiro critério é o critério socioeconômico. Como o próprio nome já diz, o critério socioeconômico leva em consideração o quê? O desenvolvimento social e econômico da população. Então, por exemplo, nessa divisão socioeconômica, nós temos as regionalizações dos blocos econômicos. Na divisão histórico-geográfica, nós temos a divisão do mundo entre o velho mundo, o novo mundo e o novíssimo mundo. Então, esses exemplos vocês vão ter que lembrar, não tem jeito. Ok? Beleza. Vai fazer a gente escravo, vai fazer a gente copiar a divisão socioeconômica inteira. Vocês vão ter que lembrar, tá? Então, lembrando que a divisão histórico-geográfica, como exemplo principal, é o mapa que tem o velho mundo, o novo mundo e o novíssimo mundo. A divisão socioeconômica é a divisão dos blocos econômicos. E a divisão física leva em consideração qualquer aspecto físico da natureza. Então a Relevo, divisão física considera o espaço, né? Onde fica o tamanho do país. não. A divisão Não? física natural leva em consideração qualquer presta atenção, leva em consideração qualquer elemento da natureza. Então, a divisão física você pode usar a vegetação como exemplo, você pode usar o clima, você pode usar o Ah, relevo, tá. Achei que era de tamanho. tá? Não, tamanho não. Agora eu entendi. Então, isso eu vou cobrar. A outra coisa que eu vou cobrar é sobre as regionalizações brasileiras. E aí, dessas regionalizações, eu vou cobrar duas. Primeira coisa que vocês têm que entender. Por que regionalizar? Porque fica mais fácil para o governo estudar a população de forma regionalizada. Saber que a população do norte precisa de uma coisa e a população do sudeste precisa de outra. Então é importante fazer o estudo da população, regionalizar, para saber o quanto e como investir o dinheiro. Tudo bem? Uhum. Beleza. Então, quais são essas duas regionalizações do Brasil para eu poder liberar vocês para o intervalo? As duas regionalizações do Brasil, a primeira e oficial é chamada de regionalização do IBGE. É a que vocês estão vendo. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sim. O IBGE, Lógico que a gente vai seguir esse, né? o IBGE, pessoal, elaborou essa regionalização se baseando nos critérios. Está aqui embaixo. Até pedi para vocês marcarem na época. Ó. Deixa eu marcar agora, que eu não tinha apostila naquela época. Natural. Escuta, gente. Calma aí, professor. Rapidinho, deixa eu marcar aqui. Então foram os aspectos naturais e socioeconômicos brasileiros. Tá. Esses foram os critérios utilizados pelo IBGE para nós chegarmos a essa regionalização que nós temos hoje. Baseando nesse critério, de acordo com a regionalização do IBGE, o Brasil possui 5 macro-regiões. Essas 5 macro-regiões são Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. É importante vocês entenderem que essa regionalização ela respeita os limites políticos e administrativos dos estados. O que isso significa? Significa que nenhum estado está sendo cortado ao meio. Tá bom?
É, igual naquele lá que Minas Gerais era cortado ao meio. Isso, e é o que a gente vai chegar daqui a pouquinho. Tudo bem? Sim. Tá. Então, Eu vou lembrando que morar aí essa... perto da MG, professor. Então, Minas Gerais é um estado bom. Dizem que é o melhor Não, eu tô estado para falando se perto viver. das letras da MG, mais ou menos, ali, eu vou morar ali pra cima um pouco mais. Caramba! Ah, tá. Então se eu colocar o mouse ali no símbolo MG, eu vou pensar. O Leandro tá morando por ali. É, Olha que legal. Guilherme, Eu tô deixa mais eu ou te menos falar. aqui, ó. Deixa eu te falar uma Calma aí, coisa. Mais ou menos aqui, E se assim. você vai morar para a região norte de Minas Gerais, lá é quente, tá? Ixi. Lá tem um parque aquático perto, pô. Ah, então é tranquilo. Ah, então beleza. Uma hora perto. Pô, 1 hora é perto? É. É E mais aí, ou menos aqui, assim. É mais ou menos aqui ou vai ser aqui, assim, ó. por que você escreveu João Pedro? Não, é Não. a seta meio que personalizada. Você coloca a seta, ela já tá com o seu nome. Você que fez, João? Aqui, ó. Não, eu só coloquei a seta e. Mais ou menos aqui. Ela namorou comigo, me traiu É, com meu e se você amigo. morar... Ah, apagou. Eu que apaguei, Eu ia falar, e se fosse aqui? Mas vamos lá. Turma, a segunda É proposta, ali. ela não é oficial, tá? Mas ela pode ser utilizada e nós estudamos muito essa regionalização, que é a regionalização baseada no critério geoeconômico. Ela foi uma regionalização criada pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger. Na ideia dele, ele criou 3 complexos regionais: o complexo da Amazônia, o complexo Nordeste e o complexo Centro-Sul. Mas, professor, Oi. esse aí tem chance de se tornar real ou é só. Não, ele é real. Ele só não é oficial. O oficial é do IBGE. Mas tem Mas chance de se tornar oficial? depende do que cada um quer. Tem pessoas Ô, que João, usam, olha tem aí de pessoas Naruto, que resumindo usam, aí. Qual Naruto, então? tá? Tem Entende pessoas, assim? tem pessoas que usam esse critério como sendo o seu critério correto, Ah, tá? Então, né? dentro dessa divisão, pessoal, é importante que vocês entendam que não foi utilizado apenas um critério. Foi utilizado aspectos naturais, mas também humanos e principalmente, pessoal, a questão econômica e de industrialização. Então foram 3 aspectos que fizeram com que essa regionalização não respeitasse, presta bem atenção, não respeitasse os limites políticos administrativos. Por exemplo, vou mostrar aqui embaixo. Vocês podem ver que o norte de Minas Gerais está pertencendo à região Nordeste. Vocês podem ver que Tocantins, o sul de Tocantins pertence à região Centro-Sul e do meio para o norte pertence à região da Amazônia. Por que isso, pessoal? Por causa da economia, por causa do tipo de atividade industrial que acontece ali, principalmente. Mas também por causa dos aspectos naturais, como principalmente a vegetação e o clima. Tudo bem? Tudo. Alguma dúvida? Ela namorou comigo, me traiu Então, com depois do meu intervalo, amigo. 10h20, nós voltamos com história, pessoal. Um abraço Pra e até ficar daqui com a minha pouco. irmã, ela me ama, ela me Não. traiu com meu amigo e largou meu